Pai do Senhor, vamos cantar o hino 338. Isso aqui, quando eu era criança lá na igreja metodista, a gente cantava esse hino aqui. Se das vidas vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, lembra tantas bênçãos, dizes de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Tem acasos a cruz pesada que tens de levar, quantas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros cônjuges de ouro e bem, lembra que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Bênção dizem quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanime, Deus será por ti, seu divino auxílio corrigindo o mal, há de assegurar-te galardão final. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Bonito assim, não é? Bonito. Glória a Deus. Então, hoje é um dia de testemunho. E quem vai coordenar o trabalho é a pastora Verônica, vai chamar os irmãos que estão com, né, para dar o testemunho. Eu a convido para estar aqui e assumir, então, a direção do trabalho. Amém. Glória a Deus. Que lindo louvor, né? É um hino, né? Os hinos são sinceros, falam conosco. O hino fala, conta de uma vez as bênçãos que... Como é? Conta de uma vez... Conta quantas são da mão do divino Deus, não é isso? Fala isso. Então, nós separamos um culto hoje, a pastora Alana, o Bispo Hinaldo, de gratidão ao Senhor, de agradecermos ao Deus eterno todos os seus feitos. E nós temos, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem várias coisas para testemunhar do que o Senhor já fez e tem feito. Nós, se fôssemos parar para pensar, nós teríamos que conversar, acho que sem parar, para poder contar tudo que o Senhor tem feito.
E esse dia eu achei muito interessante essa decisão dos nossos líderes em falar um dia de gratidão, porque foi como eu falei na palavra de oferta, muitas vezes a gente tem mais facilidade para ver as dificuldades do que as bênçãos. Eu testemunho que eu cheguei aqui, eu era uma recém-casada, faz 25 anos atrás. E eu estou aqui, neste lugar, faz 25 anos. E isso, para mim, já é um grande testemunho. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas pensam que ali ou acolá vai receber uma bênção maior ou uma bênção especial. Aí eu fico pensando, será que o Deus que está ali ou está lá, ele é diferente? É outro Deus, né? Mas eu acredito na fidelidade, eu acredito na honra, porque são princípios que o Senhor nos ensina e que são valiosos. Eu comecei aqui, irmãos, há 25 anos atrás, eu era uma recém-casada, com uma filha pequena no colo. Eu era professora de uma escola. E meu marido estava sem trabalho. Acreditem nisso, sem trabalho. Ele comprou um caminhãozinho de meia. A gente fala de meia, metade era dele, metade era do meu irmão, do Bispo Éder. E o meu marido trabalhava, entre aspas, como o motorista do caminhão para o meu irmão, né? Então, eles dividiam o que o caminhão dava de lucro e ele, recebia o salário de motorista também. E assim nós começamos a minha vida. Eu era professora, tinha uma criança pequena e comecei. Estou aqui há 25 anos. Muitas coisas aconteceram nesse tempo. Tive vários problemas, sim, tive. Tive dificuldades, sim, tive. Mas tive muitas bênçãos, muitas vitórias. O Senhor manteve a minha casa, com todas as dificuldades que eu tive, o Senhor manteve a minha casa, manteve meu casamento, cuidou dos meus filhos. Meu filho já esteve quase morto e Jesus cuidou dele. Minha filha se casou, veio meu genro. Hoje, meu filho completa 22 anos de vida e eu louvo a Deus por isso. O Senhor acrescentou na minha vida infinitamente mais. E não tem nada de miraculoso nisso, irmão. Eu sirvo numa igreja local, eu sirvo aos meus líderes há 25 anos, não tem fórmula mágica, não tem nada de... Você fala, nossa, o que você... Nada. Simplesmente trabalhei, honrei ao Senhor com as finanças que Ele me confiou, honrei os meus líderes, honrei o meu chamado aqui dentro, cuidei da minha casa, cuidei dos meus filhos, e o Senhor fez infinitamente mais. Então, o meu testemunho é apenas de gratidão. Eu comecei como 25 anos atrás, meu marido praticamente sem trabalho e eu como professora. Hoje, a Citicom, que é a nossa contabilidade, cuida de 5 empresas, 5 CNPJs, Nós temos uma média de 80 funcionários, entre eu e meu esposo. E assim, se eu for contar aqui, eu ia chorar, eu ia me derramar aqui, porque eu olho assim o que Deus fez. Eu não tinha casa própria, eu não tinha carro para andar, eu andava num Fiat emprestado da minha cunhada. Naquela época, um Fiat 123, era isso? 147? Nem sei o número, 123, 147. Emprestado, a minha cunhada emprestava para a gente andar, porque a gente não tinha carro, eu pagava aluguel. E hoje eu tenho casa, eu tenho sítio, eu tenho apartamento. Mas, acima de tudo, irmãos, eu tenho paz. Não tem alegria maior do que eu vir aqui na casa do Senhor, louvar o Senhor e agradecer a Ele. Nada do que Ele me deu financeiramente compensa essa paz. A paz de estar no caminho certo, a paz de estar servindo na igreja onde Deus me colocou, onde Deus me ensinou, a paz de estar honrando as pessoas que me ensinaram a caminhar. Isso tem valor, irmãos. Às vezes a gente acha que isso não é importante, mas isso é muito importante, sabe? Quando eu cheguei aqui, eu não sabia... Não que eu não seja ainda ignorante, mas eu era mais ignorante ainda, né? Eu tinha pouco conhecimento da palavra, de vida, e foi aqui que eu aprendi. Foi aqui que eu fui ensinada, foi aqui que eu fui orientada, exortada, muitas vezes exortada,
Mas isso tudo faz parte do processo. Às vezes a gente não quer ser exortada, a gente não gosta de ouvir, mas isso tudo faz parte do processo de Deus. Ele vai nos lapidando, vai trabalhando na nossa vida, porque a honra é para Ele, a glória é para Ele. E hoje eu só tenho que agradecer ao Senhor por tantas bênçãos, tantas bênçãos. Eu estou grata ao Senhor por essa casa, por esses irmãos, grata ao Senhor pelos meus líderes, grata ao Senhor pelo meu esposo, pelos meus filhos, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Então, é um dia de gratidão e eu louvo a Deus por tudo, por tanto. Eu não sou digna de tanto que o Senhor tem feito na minha vida. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Eu gostaria de convidar a irmã Esther, que vai dar um testemunho também. Amém? Essa é a irmã Esther Caturelli, para quem não conhece, ela congrega na igreja do Bispo Luiz Henrique, e aqui aos domingos também conosco, né? Ela está sempre aqui conosco, e ela vai testemunhar também um pouquinho do que Deus tem feito na vida dela. Amém? A paz, queridos. É um privilégio enorme estar aqui com vocês, né, nesta manhã de domingo. E Santa Ceia, para mim, é um culto muito especial, né? É como se a gente voltasse para a casa da mãe e reunindo toda a família, né? Irmãos, primos, avós. É um culto de família, né? Então, eu gosto. Isso me dá muita lembrança, né, de quando eu era pequena, que eu cresci num lar evangélico, né? Meu pai era pastor, então ele arrumava, né, os elementos da ceia, assim, e era um culto muito festivo, né? Um culto de família. E falando em família, vocês sabem que um ano atrás eu perdi o meu esposo, né? E eu queria só contar um pouquinho da minha história com ele, né? Porque vocês conhecem o pastor Davi da percepção de vocês, né? Eu conheço diferente, né? Então, o Davi foi uma resposta de oração, né, para a minha vida. Eu já tinha tido um primeiro relacionamento e me divorciei há mais de 20 anos atrás. E eu, né, tenho 3 filhos, né? E quando os meus filhos cresceram, tenho 2 meninas e um menino. O menino é o caçula. E elas casaram, né? Cada um constituiu família. E, por fim, foi o meu filho, o caçulinha, né? Se casou em 2012. E ele ficou uns tempos comigo, mas depois se mudou, né? E eu tive o que a psicologia fala, a síndrome do ninho vazio. É quando a mãe ou o pai, geralmente é com a mãe, né, que acontece isso. Porque a gente se sente útil cuidando dos filhos, né? Então a gente quase que não vê a vida passar, é trabalhar, é cuidar dos filhos, cuidar da casa. E quando os filhos vão embora, né, a gente se sente perdida, sabe? É como se nada mais importasse. É a síndrome do ninho vazio, porque realmente a gente se sente jogada às traças, né? E isso aconteceu, né, comigo quando o meu filho caçula foi embora, e eu comecei a orar ao Senhor, porque eu estava me sentindo muito, muito sozinha. E eu pedi ao Senhor: Senhor, prepara, se for da tua vontade, prepara alguém para estar comigo, mas tem que ser um servo teu, tem que amar mais a ti do que a mim. E aí eu voltei também a estudar, sabe, porque era muito, eu já estava numa depressão leve, né? Aquele que você não tem mais prazer em ir trabalhar, não tem prazer mais em estar em casa. Eu chegava em casa, não tinha ninguém para me receber, né? É muito estranho isso. E eu comecei a orar ao Senhor, né? Em 2012, eu comecei a orar e falei: Senhor, está nas tuas mãos, né? Já fiz o meu papel de mãe, já criei meus filhos. E quando foi em 2015, quer dizer, 3 anos de oração, né? As coisas não vêm também assim, né?
e eu conheci o Davi. E era tudo o que o Senhor tinha preparado para mim. Um homem de Deus, um homem que sempre, em primeiro lugar, era a obra do Senhor, né? Ele trabalhava ali na igreja com o bispo Luiz Henrique. E, assim, foi a resposta mesmo de oração. Ele amou a minha família, amou meus filhos, meus netos, e sempre a gente estava junto. E, assim, foi uma preparação de Deus. E nós ficamos, né, quase 5 anos juntos. E quando foi em 2021, no dia 5 de fevereiro de 2021, ele tinha, era um sábado, durante a madrugada, de sexta para sábado, ele tinha tido uma dor de estômago muito grande, muito grande. E isso já umas 2 semanas atrás, ele teve o mesmo problema, uma dor de estômago muito grande. Então, a gente achava que foi alguma coisa que comeu, né? De sexta para sábado, a gente sempre saía. E, assim, tomou o remédio para o estômago, mas, assim, não era estômago, né? E aí, quando nós trabalhávamos no sábado, ali no Giga, vendendo Hipersaúde, que ele era representante do Hipersaúde, e, aos sábados, eu ia ajudá-lo. E ele saiu mais cedo que eu, e depois eu fui para lá. Aí eu falei, vai no médico, vê o que é essa dor de estômago, né? Quem sabe alguma coisa, alguma gastrite, sei lá. E eu fiquei lá no ponto de vendas e ele foi ao hospital. Isso ele saía umas 9h30, 10 horas da manhã. Quando eram umas 11 horas, assim, ele me ligou. Eu falei, e aí, já foi atendido? Ele falou, não, a médica pediu uns exames, né, do coração, e ela acha que é o coração. E aí, falei, então tá, me liga então, depois, quando sair o resultado. Aí, quando era umas 1h da tarde, ele ligou. Ele falou, olha, amor, eu não vou sair daqui. A médica falou que eu tive um infarto, né? E já é o 3º. Esses outros eu tive antes. Aquilo, né, lógico, bambeou minhas pernas. Falei, então tá, né? Você vai ficar aí? Mas eu falei, mas como assim? Ela falou, não, eu tive um infarto. E ela não vai me deixar eu sair daqui, porque eu estou com 95% do coração com problema, né? Aquilo ali me gelou. Eu falei, misericórdia, eu já vou ficar internado. Aí ele já ligou para o meu genro para fazer os recolhimentos, os outros pontos de venda, e fazer também o acerto. E ele já ficou na Beneficência Portuguesa. Aí, à tarde, eu fui para lá, fiquei com ele. Aí fizeram mais exames, e detectaram que ele estava só com 5% do coração. Bom, aí não podia fazer a cirurgia aqui. Tinha que ir para São Paulo. Aí nós fomos, né, isso foi no sábado, na quarta-feira, eles já conseguiram uma ambulância e nós fomos para o Hospital Servidor. Irmãos, é estranho, mas quando nós íamos de ambulância, e quando a ambulância chegou, que eu fui em casa, peguei umas roupas e tal, e quando eu entrei naquela ambulância, me deu uma crise de choro tão grande, que eu não sabia o porquê, sabe? Uma crise de choro muito forte. E tinha um paramédico, tinha um outro médico e enfermeira, porque se acontecesse alguma coisa, uma intercorrência durante o trajeto, eles estavam ali para socorrer. E eu só sei que eu chorava tanto, porque no meu coração eu pensava assim, eu não vou voltar com ele, eu vou voltar sozinha dessa viagem. Aquilo me entristeceu tanto. E por que você está chorando? Perguntavam. Eu falei, não é por nada, não. Mas eu senti aquilo, sabe? Mas aí nós chegamos ali no Hospital do Servidor, fomos bem recebidos, e ficamos ali até o dia 28 de fevereiro, quer dizer, ficamos todo o mês ali. E no dia 22 de fevereiro, ele foi
fez a cirurgia. E, graças a Deus, todo aquele medo que eu tinha, o Senhor foi com ele na cirurgia e deu tudo certo, graças a Deus. E aí, no dia 28 de fevereiro, nós voltamos para Ribeirão, né? E aí, quando foi... E aí fizemos toda a recuperação dele, 1 mês sem dirigir e tal. E quando foi... Aí voltou a trabalhar, em abril ele voltou a trabalhar normalmente, assim, né? Com algumas restrições, mas... Aí, quando foi em maio, no final de maio, lá pelo dia, mais ou menos, pelo dia 20, 22, nós pegamos o Covid, né? Eu e ele, nós pegamos o Covid. Eu estava muito mal, eu fiquei muito mal, eu tinha muita falta de ar, né? E ele não tinha nada, E, então, durante uns 4 dias, eu fiquei com aqueles sintomas muito fortes, e ele praticamente nada. Quando foi no sábado, de sexta para sábado, o quadro dele se agravou. Ele, que não estava sentindo nada, começou com bastante falta de ar e febre. Aí, no sábado à noite, dia 31, ele foi internado, né? E nós passamos 12 dias, né, naquela aflição, oração, todo mundo orando, mas o Senhor quis recolher ele, né? Então, foi assim, um baque muito grande, porque eu, na minha concepção humana, eu imaginava assim: Senhor, o Senhor curou ele do coração, que era parece uma coisa tão mais grave, né, digamos assim. E no Covid, que ele estava bem, de repente ele sentiu-se mal e aconteceu isso. Mas, assim, é lógico que uma perda, o luto é uma coisa horrível da gente vivenciar, né? Mas, assim, eu agradeço a Deus, porque em todos os momentos o Senhor foi aquele que nos amparou, nos consolou. O Espírito Santo esteve sempre conosco. E hoje eu estou aqui, né? Lógico que tem momentos de angústia, de tristeza, porque isso não tem como, né, ser diferente. Mas, assim, o Senhor foi aquele que preparou todas as coisas. Ele colocou várias pessoas intercedendo, várias pessoas orando pelo Davi, quando estava, né, no processo de hospitalização. E o Senhor colocou também anjos para me amparar, para me acolher. E hoje é um dia de gratidão, porque eu sei que foi feita a vontade do Senhor, sabe? Não tem como a gente questionar Deus. Deus sabe todas as coisas. E eu agradeço a Deus por ter conhecido Davi, estado com ele todo esse tempo, que foi tempos de bênção na minha vida, na vida da minha família. E hoje eu estou aqui para agradecer ao Senhor. Sempre tive o apoio dos irmãos, né, os irmãos em Cristo. Sempre tive o apoio da minha família. Hoje eu estou morando com uma das minhas filhas, porque ainda não sei o que Deus quer, né? Talvez eu consiga, né, morar sozinha, não sei. Eu realmente tenho muita reserva de morar sozinha, porque quando eu nasci eu já tinha 4 irmãos, então a minha casa sempre foi cheia. Então esse negócio de morar sozinha ainda é meio difícil. Mas eu agradeço ao Senhor que Ele preparou todas as coisas, e eu sei que o Senhor, que Deus está com... o Davi está com Deus, porque antes de... O Senhor prepara, né, os servos dele, né? Eu lembro que antes de tudo acontecer, ele sempre falava: amor, Jesus está voltando. Para o meu genro, André, Jesus está voltando. Era o que ele falava o tempo todo, né, assim, ultimamente. E agora que a gente relembra, né, de tudo que passou. E eu sei que o Senhor fez a vontade dele na vida do Davi, ele já cumpriu a sua missão, né, e agora basta nós cumprirmos a nossa missão também, né? Jesus está voltando.
E eu queria agradecer, então, essa oportunidade e dizer obrigado por todas as orações, por mim, pelo Davi, pela minha família, que isso faz toda a diferença. Quando a gente se sente acolhido, isso nos fortalece muito, né? Eu dou graças a Deus por isso. Só queria ler no Salmo 31, um versículo 7, que diz assim: eu me alegrei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. E é assim mesmo que Deus faz, né? O Senhor nos acolhe, nos fortalece. Logo, eu já voltei, depois de um mês, eu voltei a trabalhar, né, no consultório, que eu sou psicóloga clínica. E, assim, pouco a pouco, o Senhor está nos restabelecendo emocionalmente. E eu só tenho a agradecer ao Senhor, agradecer por todos vocês estar orando por nós, estar orando por mim, e que o Senhor seja eternamente louvado através das nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Amém. Agora eu gostaria de convidar o irmão Antônio. Também vai testemunhar o que o Senhor tem feito na vida dele. Amém, irmão? A paz, irmãos. Eu queria, primeiramente, agradecer à igreja, a todos os irmãos que aqui permanecem, e para dizer aos irmãos que Deus tem algo em nossas vidas, principalmente na minha. E eu não poderia deixar de agradecer a Deus, primeiramente, por esse testemunho, no qual fui chamado, entendeu, por um servo de Deus. E esse testemunho, irmãos, é o seguinte: uma cirurgia que eu fiz, da hérnia, e era pela primeira vez na minha vida que eu tive essa cirurgia. Estava com muito medo, porque as pessoas às vezes diziam que é perigoso. Aí eu falei, não, vou vir com um médico. Aí o médico chegou e falou assim, olha, todas as cirurgias são perigosas, entendeu? Não estou dizendo que a sua será. Aí, irmãos, me bateu um desespero. O que eu fiz? E fui pedir a Deus socorro, que eu também moro sozinho, né? Moro sozinho também, num apartamento. E é o seguinte, eu agradeço muito a oportunidade que o Bispo Pinaldo deu para mim, e eu quero agradecer a igreja toda que orou por mim, o Bispo Éder, a família dele, entendeu? O irmão Carlos, que é o nosso ligeirinho, naquela Messenger, porque eu não dou conta dele, porque ele é muito rápido, entendeu? Ele é muito rápido demais. E é o seguinte, irmãos, eu tive a cirurgia e eu quero agradecer a Deus, porque, graças a Deus, eu fui bem estabelecido, fui bem tratado. Hoje, graças a Deus, estou recuperado, entendeu? E eu agradeço também a ajuda pelas pessoas que me ajudaram, porque o médico disse para mim, só que ele me deu regras para mim para eu não fazer. Ele falou, você mora onde? Eu falei, eu moro no apartamento. Ele falou, em que andar? Eu falei, no quarto, no último. Eu falei assim, pô, no último você mora? Eu falei, sim, é. Eu falei, por quê? Ele disse assim, por o seguinte, você tem que ficar 14 dias sem subir no seu apartamento. Por quê? Eu falei, por causa das escadas. Não tinha elevador, não tem também. E aí, irmãos, o que acontece? Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Eu tenho que correr para algum lugar. Liguei para os meus irmãos, nós somos em 4, né? Liguei para minhas irmãs, para meu irmão, falei, olha, eu vou fazer uma cirurgia dia tal, só que assim, eu não posso subir escada. Aí todo mundo falou assim, não, precisar de mim, tudo bem, eu estou aqui, né? Precisar de mim, tudo bem. Mas ninguém falou assim, não, pode vir na minha casa que eu vou te acolher. Mas não tive, entendeu? Mas Deus sabe por quê, porque cada um tem seus problemas, entendeu? Aí, o que eu fiz? Eu falei, Deus,
vamos ver, né? Aí chegou numa semana antes, né? Uma amiga minha disse para mim, olha, fica na minha casa com meus filhos, entendeu? Que na minha casa lá, você pode ficar lá à vontade, tudo. Falei, tudo bem, irmã, eu agradeço. E fui, entendeu? Fui lá, meu irmão me levou no hospital, ficou lá, tudo bem. E foi coisa rápida, vim para casa, me deixou na casa dessa minha amiga, tudo bem. Fiquei lá por mais ou menos um mês, mais ou menos. Eu tinha que ficar 15 dias, fiquei um mês. Lá estava tão bom, irmão, que eu acabei ficando 2 meses. Entendeu? Estava tão bom, ficando com meus amigos lá, com os filhos dela, conversando, entendeu? E assim, tal, passeando, levava no shopping, ela me levava, né? Eles me levavam todos, eles iam tudo passear, então foi muito bom, irmão. E eu estou aqui agradecido, viu, irmãos, por tudo que vocês me fez. E eu nunca me esqueço, porque eu tive na terça-feira, quando eu estava ali no sofá sentados ali, tudo bem, meio chateado, né? Aí Deus chegou, falou assim, eu estava assistindo uma missionária, né? E não sei como que os irmãos vão entender, às vezes pode ser coincidência, ou às vezes é Deus falando mesmo. Aí, o que acontece? Na hora que a irmã estava falando, fazendo a pregação, é o seguinte, ela disse assim, ei, você aí, você vai receber um convite, entendeu? Aceite. Eu falei assim, é um convite de Deus. Aí eu falei, tudo bem, amém. Na hora que eu desliguei meu aparelho, o telefone tocou. Aí o telefone tocou, quem que era? A irmã Verônica. A irmã Verônica chegou para mim e disse assim, irmão Antônio, falei, bom dia, era umas 11h30. Falou, olha, domingo vai ter um culto lá na igreja, para poder testemunho. E o Bispo Hinaldo pediu para que se você quer dar um testemunho. Na mesma hora eu peguei e falei, não, irmão, vou sim. Gaguejei, esqueci até de pedir para a irmã lá, né? Falei para a irmã assim, obrigado, tudo, mas foi tão rápido, desliguei meu aparelho, falei, vou sim, deu play lá, né? Estava assistindo, vou sim. Falei, tudo bem. Então, é uma confirmação de Deus. Aí, o que acontece? Depois eu desliguei, falei para a irmã, muito obrigado, agradeci, mandei agradecer ao bispo, tudo. Aí desliguei, voltei no aparelho de novo. Aí a moça falou assim, ei, aí você... Deus mandou te avisar que você não é pardal, você é águia. Então, eu falei, mas o que quiser dizer? Aí eu fui tentar procurar, né, o que significa. Aí ele falou assim, pardais são aqueles que ficam ali, né, tudo rodeado ali e come no chão. E a águia, geralmente, irmãos, ela come no alto. Ela pega a presa dela no chão e ela vai se alimentar lá nas alturas. É mais perto de Deus. Eu falei, poxa vida, eu acho assim, é como eu ouvi o testemunho da irmã, falando assim, que às vezes Deus quer a gente sozinho, a gente não sabe como que é. E Deus foi me levar naquelas alturas, nesse apartamento, sozinho, e a águia, quando ela quer, irmão, ela fica sozinha lá, entendeu? Ela se alimenta sozinha, ela está sempre reservada. Então, irmão, eu quero aqui, nesse momento, deixar o Salmo 91, né? Que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. E amém, irmão? E eu estou muito grato, viu, por essa oportunidade, viu, bispo? Que Deus continue abençoando o irmão e todos nós. E eu quero agradecer muito a Deus, tá bom? Fiquem com Deus. Glória a Deus, bom testemunho. Glória a Deus. É bom ouvir, né? A gente é alimentado, amém? Agora eu gostaria de convidar a irmã Maria Lage para mais um testemunho. Ela falou que não era para eu chamar ela primeiro, não, que ela fica nervosa. Então eu chamei ela terceiro. Pronto, irmã, passou nervoso? Passou. É incrível, né, irmãos? Mas a gente dá um negócio assim, vocês ficam olhando, eu fico imaginando quando a gente estiver diante de Deus, né? Imagina, vamos pensar nisso. Irmãos, glória a Deus por isso. É para glorificar o Senhor que eu estou aqui hoje. Em 1997, eu fui ao médico, porque eu nunca tive nada de doença nenhuma. E eu fazia os meus exames certinhos lá. E aí eu fui,
eu vi que na minha mama tinha um caroço, assim, um nódulo muito pequenininho, e eu fui até lá. E aí começou, né, o meu tormento. Aí o médico, ele mesmo falou, mas não deve ser nada. E aí começou os exames. Aí eu fiz exames, e aí constatou. Eu fui diagnosticada de câncer de mama. Mas eu fiquei assim, é lógico, o chão parece que você não tem chão. Aí você passa um monte na sua mente de preocupação, né? Eu tenho 3 filhos, o meu menorzinho tinha 7 anos. E eu falei, não, meu Deus, isso não é para mim, eu creio na tua palavra. O Senhor é o Deus que cura. Eu já conhecia a palavra de Deus, porque eu já frequentava a Igreja Metodista Renovada. Eu fui discipulada aqui, eu tinha estudos bíblicos, então eu já conhecia esse Deus que tudo pode. E Isaías está escrito em 54, que Ele levou sobre Ele todas as nossas enfermidades. Aí eu decidi, falei, não, eu já estou curada, em nome de Jesus. Aí eu conversei com o médico, falei, doutor, o senhor me garante a cura? Ele fez assim. Eu falei, doutor, mas olha, eu creio que Deus já me curou. E eu não vou fazer tratamento nenhum. Ele falou assim, você está louca? Você não vai fazer tratamento nenhum? Eu falei, não. Eu creio que Deus já me curou. E eu vim embora. Aí, o que aconteceu? Eles ligaram na minha casa. Eu não fiz quimioterapia. E eu falei, não, Deus já me curou. E cheguei em casa e falei assim para o meu marido. Ele falou, e aí? Passou meses, assim, foi passando dias. Ô, Mania, e aí? O que deu? É porque eles mandavam eu ir depois, sabe? Começava, dava alguma resposta, ainda não saiu o resultado. E aí foi o resultado definitivo. Aí eu cheguei em casa, e o meu marido falou, e aí, Maria? Eu falei, não, eu não tenho nada, não. Eu não tenho nada. Tudo bem. Aí passou os dias, e eu sozinha, orando, pedindo a Deus, Senhor, eu já estou curada, em nome de Jesus. Eu já estou curada. Eu não aceito essa doença. Aí, então, lá do Hospital Beneficência, ligaram para a minha casa. E foi o meu filho mais velho que atendeu. A diferença dos dois são grandes. Aí ele falou, mãe, chegou na cozinha e falou, mãe, o que está acontecendo? Eles estão te chamando lá para fazer quimioterapia? Mãe, você tem alguma coisa? Eu falei, eu tinha, não tenho mais. Ele falou, mãe, o que está acontecendo? Aí eu contei para ele e falei, olha, eu já estou curada pela minha fé. E aí eu tive que falar para o meu marido e tal. Aí, depois de 1 ano, eu fui no médico, fiz a mamografia, não deu nada. Não deu nada. E foi indo. Aí, passaram mais uns anos, há 10 anos atrás, eu senti um caroço debaixo do meu braço. E aí, eu tive que voltar. E isso é o quê? É porque eu não tinha algumas células que estavam ali, porque a gente tem as defesas do corpo. E aí eu tive que ir, aí eu decidi ir no hospital de Barretos, e lá em Barretos eu contei toda a minha história. E o médico disse assim, olha, a senhora, nós nunca vimos uma história dessa, a senhora poderia ter morrido já, porque esse câncer é invasivo. Eu falei, mas Jesus me curou. Ele falou, curou mesmo, porque já era para a senhora ter ido, né, a óbito. E, irmãos, aí eu tirei esse nódulo, né? Eles resolveram não fazer químio, eu não fiz químio. Eu fiz a cirurgia de tirar. E hoje, já fazem 10 anos, eu já recebi alta. E eu falei para o médico, eu falei, olha, eu creio, ele falou, a senhora vai fazer isso, mas aquele lá já não tem como, a senhora foi mesmo curada, porque assim, nós nunca ouvimos falar aqui em Barretos um caso desse. E hoje, irmão, eu não fiz quimioterapia, eu recebi assim, eu fiz só a rádio por causa dessa
o que teve, né? E hoje, faz 10 anos, eu estou curada. A minha vida, eu confiei só no Senhor, entendeu? Hoje eu sei que nós temos que ter a medida certa. A medicina, né, como eu disse para o médico, a medicina e Deus. Mas eu tive essa fé radical, sabe? Ninguém entende. Eu falei para o médico, falei, eu sei, doutor, mas a fé é loucura. Eu cria sim, entendeu? Por mim, irmãos, eu nem tinha ido daquela outra vez, porque eu creio na minha cura e eu estou curada e é para a glória de Jesus. Porque eu fiquei orando e eu oro todo dia. E a gente, é lógico, nós temos muitas, assim, na vida a gente vai passar por muitas lutas, mas nós temos que crer na palavra. A palavra é o remédio, é o alimento para a nossa vida. A gente tem que pôr em prática a palavra. A gente tem que ter fé, porque Deus é que faz, o homem não faz. Não é mesmo? E isso é para a glória do Senhor. Amém? Obrigada, irmão. Deus abençoe. Conseguiu vencer. Glória a Deus. Glória a Deus. Para finalizar, eu quero convidar o irmão Carlos. Eu me lembro que o irmão Antônio falou dele ligeirinho no celular. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, não entendi muito bem. Mas, quando meu filho ficou doente na UTI, ele também foi muito usado por Deus para falar palavras de Deus para mim naquele momento de aflição. Então, às vezes, é seu ministério, irmão, ser ligeirinho na hora da enfermidade. Amém. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmão, eu vou ser muito mais rápido aqui. Quando me converti, a minha mãe era macumbeira e mexia com espiritismo. E minha tia era evangélica. E nisso, minha mãe falou que ela nunca pisaria na igreja evangélica. Foi aí que Deus começou a obra nas nossas vidas. Eu fiquei cego durante um dia, com muita dor na cabeça. Fui parar no hospital, não via nada, só via vulto. E nisso minha mãe já estava com um processo de libertação. Quando ela aceitou Jesus, manifestou uma vez, manifestou 3 vezes, manifestou 4 vezes na igreja. E tinha culto em casa, e os pastores iam em casa. E manifestou também na casa. Minha mãe foi liberta. Como a palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nisso, Jesus entrou na nossa vida. E aí, com 20 anos de idade, hoje minha mãe é uma bênção, vai na igreja. Graças a Deus, eu glorifico o Senhor Jesus, porque o Deus é um Deus de planos e propósitos. E aos meus 20 anos, eu estava num coffee break com meus amigos, buscando o Senhor intensamente. E quando eu ouvi uma ministração do Antônio Cirilo, Deus de curas e milagres e sinais. E aí ele falava assim no vídeo, você que está assistindo pela televisão, você crê no Senhor Jesus, Deus não se limita pelo tempo nem pelo espaço. Estenda a tua mão que Deus vai te provar sinais e maravilhas agora. E eu e meu amigo Cleiton, e ele era moreno, a gente estendeu a mão e fechou o olho e oramos, crendo. O Cirilo falou assim, receba. Abrimos o olho, pó de ouro na mão, pó de ouro na mão. Terça-feira agora, eu vim na oração. Eu falei, Michele, cheguei em casa, eu falei, Deus, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Cheguei em casa, minha mão cheia de pó de ouro. Terça-feira passada, agora, o Senhor colocou pó de ouro na minha mão para falar que Ele tem algo na minha vida. E porque a gente crê na palavra de Deus, pó de ouro. Eu falei, Michele, olha aqui. Ela viu, está brilhando aqui, está brilhando aqui, está brilhando aqui. Eu falei, é para Deus, está mostrando para nós que Ele não desampara a gente. A gente tem luta, irmãos, não desanima. Sabe por quê? Semana passada, quando eu vim na oração, eu estava com muita luta. Falei, Espírito Santo, por que eu estou passando por isso? Aí o Espírito Santo, na rua, antes de a Michele me chegar para buscar no trabalho, falou assim para mim, por amor de mim, você será perseguido, por amor de mim, você vai ser caluniado, por amor de mim, você vai ser constrangido. E aí o Senhor me deu uma palavra em Romanos 5, capítulo 3, que eu até falei no versículo lá do PGD dos irmãos, que ainda não deu para ir, mas eu vou, viu, irmãos? Em nome de Jesus. Falou o seguinte, e não somente isso, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiências, e a experiência, esperança. Oh, glória a Deus! Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Eu queria dar esse testemunho, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se creres, verás a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor.
Então, irmão, vamos ficar de pé. Muito bom ouvir testemunho, porque é a vida da igreja, e isso é muito importante. Eu acredito que tem muita gente que falou assim, eu também gostaria. Fica para a próxima oportunidade. Mas é assim, quando a pessoa vê, fala assim, eu devia ter também me inscrito. Mas a gente vai ter um outro dia também, não é? Isso é uma coisa muito importante na igreja. Paulo recebeu uma instrução de Deus sobre a Eucaristia. E ele, então, disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Quer dizer, é uma tradição que Paulo recebeu sobre a Eucaristia. Ele estava dizendo o que significava e que era importante repetir isso. Na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 e 25. Ele fazia isso e distribuía o pão e o vinho. Era assim que é feita a Eucaristia, e isso é uma tradição mesmo. E assim nós a faremos em nome de Jesus. Amém. Vamos agradecer pelo vinho, pelo pão. Margarete, você faz a oração de agradecimento. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, por este vinho, Senhor, que significa o teu sangue, ó Pai, que nos purifica, Senhor, de todo o pecado, ó Deus. Te pedimos, ó Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, este dia, ó Deus, abençoar a cada um que está aqui, ó Pai. Louvamos o teu santo nome, ó Deus. Amém. Quem está com pão? Pode fazer. Amém, Jesus. Nós te damos graças, ó Deus, por este pão, ó Pai, que significa o teu corpo, ó Deus. Em nome de Jesus, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Renova, Senhor, neste dia, ó Pai, as nossas mentes, ó Pai. Venha abençoar, Senhor, e ao comer deste pão, Senhor, que venha ser derramado sobre nós, ó Pai, a tua cura, ó Deus. Que cada um de nós receba do Senhor neste dia a tua cura, Senhor, a tua bênção. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. O pão simboliza o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, dado na cruz para a remissão do nosso pecado. Comemos dele e sejamos agradecidos. Amém, irmãos? Amém. O vinho, o cálice, simboliza o sangue de Jesus Cristo, a nova aliança estabelecida no seu sangue. Bebamos dele e sejamos agradecidos. Amém. Pai, graças te damos pela Eucaristia, pelo teu amor, pela tua misericórdia que dura para sempre. Graças te damos pelo corpo de Cristo aqui na terra, pelos crentes valorosos, homens, mulheres, crianças que lutam no reino de Deus. Nós te agradecemos pela vida, pelo Evangelho, pelo privilégio de te servir em nome de Jesus. E somos mais do que vencedores em todas as coisas. E em nome de teu Filho amado. Amém. Ah, Deus supremo, benfeitor. A Deus o Filho, a Deus o Pai. A Deus Espírito entoai, ó céu e terra o seu louvor. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e com todo o povo de Deus na face da terra.
Amém. Amém.